essa história. Agora a gente está vivendo os reflexos, né, os efeitos desse período de escravidão, que, no nosso caso, tem uma particularidade, que eram pessoas de cores de pele diferentes. Então, na nossa sociedade que foi criada a partir dessa diferença, hoje se perpetua as marcas. Por exemplo, ser negro teve muitos significados, o termo, a palavra negro, teve muitos significados ao longo da nossa história. Ser negro no século XVII era sinônimo de ser escravo. Ser negro no início dos anos aí, de 1900 já tinha outras características, já associava-se o negro a uma questão da marginalidade, a questão do crime. Essa marca, no nome negro, nesse termo negro, ela foi se moldando na nossa sociedade de uma maneira negativa, assim como era negativo ser escravo e tá ali sujeito àquelas leis que eram leis oficiais, eram legítimas. Não eram as pessoas queriam manter escravos, era lei, o nosso mercado, a nossa economia funcionava com base nesse tipo de relação entre as pessoas. Por que a consciência negra hoje é importante? Muitas pessoas falam que é mimimi, que no Brasil não existe racismo, que as pessoas têm oportunidades iguais, mas o racismo, para mim, como opinião, o fato de você categorizar as pessoas por raça já se torna racismo. Para mim, acredito que especialistas, né, a galera das ciências sociais vai ter uma definição melhor disso. Mas eu cresci, uma das primeiras informações que eu tive na vida é de que eu era preto. Aconteceu um fenômeno na minha vida, um fenômeno aí da genética, que minha mãe é negra, meu pai era um cara de pele clara, e nas combinações saíram 3 irmãos de pele clara e cabelo liso, eu negro de cabelo crespo, mas antes mesmo de eu saber a diferença que existia fisiológica entre mim e minhas irmãs, eu já sabia que eu era preto. E na minha infância isso tinha uma marca que era uma referência. Um menino pretinho, um menino cor de canela, um menino parecido com Pelé, um menino parecido com Buiú. Já no início da minha vida adulta, esse peso da negritude, vamos dizer assim, tinha uma outra conotação. Era uma coisa mais cruel, uma coisa mais separatória, uma coisa como se eu não tivesse dignidade, ou como não só eu, né, mas as pessoas negras não tivessem dignidade, não fossem dignas de respeito, não tivessem inteligência, que tinha características físicas que exalavam mau cheiro, todos esses mitos que se criaram em cima das pessoas negras. Então, quando a gente abre essa discussão sobre a consciência negra, é para as pessoas entenderem que esse processo foi um processo que é o que a gente chama de estrutural, que nossa sociedade é fundamentada nessa diferença, e não tem como, apenas cerca de 200 anos depois, a gente dizer que a escravidão acabou no papel e os reflexos dela não são negativos. Então, meu papel como jornalista, desde sempre foi me mostrar, assim, além do estigma, porque eu até falei na minha palestra que a gente ouve muito tem que, o negro tem que ser jogador de futebol, o negro tem que ser segurança, o negro tem que. E eu acho que esse tem que é limitador para mim, como negro, é limitador para as pessoas brancas, é limitador para quem é loiro, é limitador para a mulher bonita, é limitador para a mulher feia. A gente não tem que nada. A sociedade nos oferece uma série de mecanismos aí de desenvolvimento da questão da educação, que é uma questão que eu abordei na palestra, e por meio da educação acho que a gente consegue superar esses estigmas, essas marcas, que se a gente deixar no automático, deixar a sociedade fluir, sem realizar essas intervenções assim, eu acho que as coisas vão demorar muito para mudar. E essas coisas negativas que existem na sociedade, elas afetam diretamente a vida de muitas pessoas. Graças a Deus eu tenho uma condição sociocultural que me concede alguns privilégios, eu tenho acesso a algumas coisas que muitas pessoas da minha cor não têm, e eles não têm um caminho, uma válvula de escape, uma direção, uma porta, uma janela, justamente porque eles foram ali, tiraram deles, né, esse direito da educação. E a educação, ela é a única chave capaz de realizar esse tipo de mudança, porque não adianta a gente fazer um movimento político, um movimento ideológico, sem englobar as pessoas numa igualdade de conhecimento mesmo, de conhecimento prático, de conhecimento do dia a dia, da burocracia, que secretaria que resolve qualquer coisa, onde você paga, o dinheiro que você paga do imposto, ele é direcionado para onde,
quanto de dinheiro, por exemplo, uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Desenvolvimento Rural tem para investir em cada coisa. Tudo isso é educação. A educação acontece no dia a dia, assim como a nossa vida. A gente quer levar essas discussões para um âmbito muito filosófico, para um âmbito muito das opiniões, mas o importante mesmo é a gente colocar essa prática no nosso dia a dia. A gente olhar para a pessoa que está do nosso lado, que é de uma condição financeira, digamos assim, que tem menos dinheiro que a gente, vai falar inferior, mas inferior não se aplica a esse caso. Mas pessoas que têm menos dinheiro que a gente entender que elas têm sonhos, que elas têm direitos, que elas querem, a gente não pode tentar ser melhor do que as pessoas, inferiorizando as pessoas. A gente tem que ser melhor que a gente mesmo, diariamente, né? E vamos deixar de lado essa coisa da inferiorização. Tanto aquele que se sente melhor quando pisa nos outros, quando inferioriza as outras pessoas, quanto aqueles que já nascem com um complexo de inferioridade, que foi o meu caso, foi difícil para mim. Eu precisei passar por acompanhamento para entender, acompanhamento psicológico, com especialistas, para entender essa dinâmica racial dentro da minha própria casa, que foi uma coisa que me acarretou problemas de desenvolvimento como homem. Eu podia ter seguido caminhos que, graças a Deus, minha família conseguiu me botar nos trilhos de volta, né? Justamente por esse fator da educação, da oportunidade que nós temos de parar e começar de novo por um outro caminho. Eu trabalho com rap, mas eu também trabalho como jornalista, eu também tento fazer trabalhos como escritor, faço trabalho como assessor, como consultor de comunicação. Eu tenho uma série de vertentes na minha vida que não me limitou ao tem que. Você é preto, você tem que cantar rap. Você é preto, você tem que jogar basquete. Eu acho que a pele negra é um fator que me caracteriza muito pouco atualmente, assim, dentre os outros fatores que me caracterizam. E eu acho que é importante as pessoas buscarem em si e nas outras pessoas outras coisas. Esse é um discurso batido, um discurso que está enraizado na nossa sociedade, mas que à medida que o tempo vai passando, essas coisas vão se desconstruindo e a gente vai ampliando a nossa visão de, de ternura, de olhar de ternura mesmo com outras coisas dos ensinamentos de Cristo, que nunca é demais você colocar essa questão de amar o próximo como a si mesmo, você ter o respeito pelas pessoas. E eu acho que isso está faltando um pouco, assim, a gente se preocupar mesmo com isso, ter uma preocupação, se colocar à disposição das outras pessoas e entender que o fato dela morar num bairro que não tem tanta infraestrutura, ou ela não ser de uma família que tem um patrimônio consolidado em imóveis, em dinheiro, isso não a torna uma pessoa inferior. Pelo contrário, isso torna uma pessoa igual a gente. Às vezes, muitas vezes a gente se baseia nossos valores nessas coisas. E são essas coisas que colocam a sociedade, que nivelam a sociedade no nível baixo. Eu acredito que o meu papel, tanto como jornalista, como rapper, e hoje aqui falando para a garotada mais nova, eu acho que eu consegui mostrar um pouco para eles o quanto é importante a educação na vida do indivíduo e quanto esse pensamento coletivo negativo ele restringe os sonhos das pessoas. É isso. Muito obrigada pela entrevista, tá? E nós do Jornal Alegrense agradecemos, tá? E esperamos ter parcerias com você, ok? Claro, Obrigada. estou à disposição de vocês, agradeço pela oportunidade da entrevista e vamos nos falando. Vai ser um prazer poder colaborar aí com o jornal mais tradicional da cidade.